todos aqui, GG, o controle até já sabe, mas o GG talvez não tenha esse ponto tão afinado. Então a ideia de estarmos aqui é entendimento único. Como é que esse negócio vai funcionar no meu hotel? Como é que vai ser? O Fábio acabou de falar, e a gente vai explorar um pouco mais isso. Tem que ser montar um comitê dentro do seu hotel, envolver várias áreas para que eles possam tocar a reforma. Olha só, não é uma reforma da área fiscal, é uma reforma do negócio. Cada um vai ver aqui, ó, hoje nós vamos falar 1 hora, né? Maravilha, o fiscal fala 1 hora de reforma, um dia de reforma tributária, o fiscal fala 1 hora. Quem vai vir nesse palco? Preços. Quem vai vir nesse palco? Compras. AIB, jurídico, não é fiscal. E você tem governança, você tem recepção, você tem várias áreas que a partir de hoje, e é por isso que nós estamos todos aqui, para fazer o entendimento único que nós temos que montar a partir de hoje. Quando você sair por aquela porta, com a cabeça eu tenho que montar um comitê dentro do meu hotel, e aí a gente vai explorar um pouco mais como isso vai funcionar. Mas a atividade passa agora a sair dos nossos encontros regionais e outros eventos que nós viemos aqui falar de reforma, e ela entra na prática no dia a dia. E aí, eu fico muito feliz que tem muita gente já subiu aqui. A Flávia deu show aqui, falando planilhas, dados, né? Maravilhoso isso. A VP de Finanças dando uma aula de tributário, né? E por que isso? Porque ela entendeu que o processo era muito mais do que a área fiscal. Ela se debruçou no tema, foi atrás, começou a fazer pergunta, e aí o nosso processo andou. Eu, de novo, já falei isso mais de uma vez, estou muito feliz de ter todos aqui, graças a ela ter pego essa ideia e levantado essa bandeira. Nós estamos anos-luz de muitas empresas no Brasil, não na hotelaria, no Brasil, graças a esse tipo de liderança. O Spin falou, ela levou para a Comex abraçou, e hoje nós estamos aqui falando para gerentes e controles o que vai impactar. E aí já subiram aqui o pessoal da TOTS, né? Aliás, tem um detalhe lá, o cara é Antunes, né? Você viu que o sobrenome do cara é Antunes? É perigoso, não é meu primo. Eu não alivio não, como disse a Flávia, nós vamos cobrar, porque nós temos interesse de justamente o que é esse slide. Nós não fugimos do que aconteceu em 2026. No começo do ano foi difícil. Foi muito difícil. E não foi difícil só para nós, para todo mundo. Não estamos defendendo a TOTS, como disse a Flávia, nós vamos cobrar, nós vamos insistir, mas nós queremos que, alinhando a conversa, todos vejam que existem vários entes nessa cadeia. Nós dependemos da prefeitura, nós dependemos da TOTS, que depende do layout, que seja publicado a lei. Não é uma coisa que acontece fácil. Então, nós patinamos, nós aprendemos, sim, nós aprendemos. Então, qual que é a nossa ideia de trazer esse slide? Nós aprendemos, vocês viram a TOTS aqui fazendo um mapeamento de cidades, nós estamos olhando todas essas cidades, existe um war room lá onde a Lu entra e testa essas notas para ver se estão funcionando. Se não estão funcionando, volta com a TOTS. A TOTS está mais proativa, está conosco, definindo quais são as cidades. Nós não vamos fazer de novo aquela maluquice do começo do ano de teste e não funciona. Mas o aprendizado é de todos. Como nós aprendemos, qual é a ideia de hoje? Que vocês saiam daqui e falem para a sua recepção como é que é o processo. Todos entenderam o processo? Acho que já foram repetido 3 vezes o processo. Todos têm que sair daqui dominando o processo, explicar para o recepcionista que emite a nota, para que ele tenha condições de passar isso para o nosso hóspede. Nós sabemos que nem tudo vai sair 100% em agosto. E aí? Vou ter que emitir uma nota manual? Não vou ter. Por que eu estou emitindo? Eu achei legal o Antônio, né? Que ele falou, quando tem problema na nota não sai, você liga para onde? O fiscal, não é o pacote. Ele falou que era pacote. Eu falei, eu preciso dar esse recado lá, porque o pessoal liga para o fiscal. Agora nós estamos todos juntos. Vamos criar a frente de trabalho, vamos criar chamados específicos para que a coisa flua. Não vai ser fácil, mas que ela aconteça. E aí nós precisamos de vocês, dando esse recado, como vai ser a disseminação do conhecimento aqui nessa sala. Todos têm que sair daqui dizendo, olha, eu escutei lá que não vai ser fácil, eu escutei que eu tenho que montar um comitê, eu tenho que envolver governança, eu tenho que envolver o pessoal de manutenção, eu tenho que envolver todo mundo, porque a partir de hoje a reforma sai desse palco aqui, que a gente fica aqui tremendo para falar, né? Para você no seu dia a dia, e a gente pretende mostrar isso. E aí, esse foi 26.
A gente acaba entrando um pouquinho agora em 27, né? Acho que teve uma introdução da Flávia de 27, né? Falando um pouquinho, até um gráfico bem detalhado ali, mais dinâmico com o valor mesmo, né? Com porcentagem, para vocês conseguirem visualizar melhor. A gente falou um pouquinho do 26 com o Alexandre, TOTS também trouxe 26 e 27, tudo que a gente vem trazendo, cada um trazendo o seu slide referente a esse período de transição, né? E agora a gente está exatamente no momento que, já em 27, eu começo a pagar o CBS. Então, reforçando o que a Flávia disse, o próprio Rodolfo, a gente ainda que a gente tenha a CBS a partir de 1º de janeiro de 27, eu começo a recolher o ISS a partir de 1º de janeiro também. Então, lembra, tudo que tem emissão de nota fiscal, eu vou ter o CBS e o ISS. O ISS ainda por dentro e o CBS por fora, ok? Então, lembra a reunião do ano passado, a gente falando bastante que movimentava a receita, o grande momento da reforma, a grande mudança da reforma é que você tira aquele imposto, né, cumulativo lá por dentro, que um fica acumulando sobre o outro, e você traz desde a origem do produto do serviço, na nota fiscal, você tira tudo aquele imposto por dentro e fala agora o imposto é por fora, tá claro? Comprei, paguei o imposto por fora, tomo o crédito daquilo. A hotelaria não vai gerar crédito, vai falar um pouquinho disso. Consequentemente, aquele prejuízo, aquele valor, fica para quem está comprando da gente. No caso, a Receita entendeu que é só a pessoa física que compra da gente, não é. E isso é ruim. É o único segmento que dá benefício que não gera crédito, que é um pouco do peito que a Flávia falou. Mas é o cenário hoje, é assim que a gente está explicando para vocês. Mas no 2027 a gente tira PIS e COFINS, não tem mais esse imposto, não tem mais obrigação acessória, eu já começo a ter o CBS a partir de 1º de janeiro de 2027. Qualquer documento fiscal emitido a partir de 1 de 2027, e não é dia útil, ele já começa a ter a sua emissão com o CBS, tá? Então é importante essa virada aí de PIS e COFINS para a gente entrar no IBS. O IBS ele vai continuar na nota com 0,1% ali, para o governo entender a movimentação que a gente tem em 27 do IBS e 28. Lembra que eu comentei lá atrás que, mesmo em 26, que vai gerar agora 1º de agosto, né? Essa informação tendo na nota e não recolhendo, para o governo é como se fosse um forecast dele, né? Ele está entendendo quando você fatura, ele está entendendo as notas que você emitiu e ele já sabe quanto que ele vai receber o próximo ano. O IBS ele tem 2 anos de teste desse 0,1, que ele vai ter todas as notas que você emitiu, ele já vai ter visualização de 2 anos, mesmo não recolhendo, qual vai ser a arrecadação dele de 29 e aí no período de transição até 2033. Então, essa virada que a gente tem do ponto de virada de 27 é exatamente já documento novo, já recolhendo e já prevendo que vai vir de IBS para o ano de 2029. Tá bom? Não entendi não. Consegue repetir, forçar um pouquinho? Pô, a Flávia falou que entrou um tal de IBS e CBS substituindo 5 impostos. Nós estamos em junho e tem um monte de gente falando que em agosto acontece alguma coisa. Em janeiro acontece outro monte de alguma coisa. Afinal das contas, o que vai acontecer? Nós estamos num ano de teste. Beleza? Então, esse ano, nós estamos testando principalmente a emissão do documento fiscal com os impostos específicos. O tal do IBS, que é o Cássio, do CBS, que é o Tiago. Então, esses 2 impostos estão sendo testados. E aí colocaram uma alíquota lá, de teste, para a TOTS trabalhar, senão a TOTS não ia falar nada, ia falar que não tinha lei, que não tinha alíquota, não consigo testar, então colocaram uma alíquota lá de 0, nada para teste. E nós estamos testando. E nós demos muito mal no começo do ano, que o teste não foi oitava maravilha, e não foi só pela TOTS. As próprias prefeituras não estavam prontas para esse teste. Parou tudo, tira o IBS e CBS e continua emitindo nota e a gente volta a ver isso lá na frente. É esse momento que nós estamos aqui falando. Agosto a gente vai voltar com o teste para valer. Mas ninguém recolhe imposto. Claro até aqui? Então, agosto, se Deus quiser, as notas começam a ser emitidas, bonitas, com o dado do imposto, ninguém recolhe o imposto, e aí caminhamos para janeiro. Janeiro é a data que todo mundo está colocando aqui os linhas do tempo, né? Então, para não sair com 3 linhas do tempo na cabeça, eu vou falar 100 linhas do tempo. Em janeiro, acaba, daqueles 5 impostos que a Flávia falou, o PIS e COFINS. Acaba em janeiro. Não existe mais PIS e COFINS. Entra um trem no lugar chamado CBS. E com o valor de uma alíquota que a gente ainda não tem fechada, mas a gente está estimando uma casa de 9%, espero que esteja certo, não deu tempo de olhar naquela tela pequena, mas um valor aproximado de 9%. Opa, eu pagava
3,65 de PIS e COFINS, a maioria dessa sala aqui, acabou o PIS e COFINS, entrou um imposto novo com alíquota nova. A gente vai discutir um pouco mais, mas é isso mesmo. Em janeiro entra esse imposto. O que mais que entra? A IBS, ela começa a surgir, ela continua com esse negócio de teste, 0, nada ali testando. Só que o ISS não acabou. O que mais? O ICMS para quem tem EB não acabou. Ah, mas não estava na lista da Flávia dos 5 impostos a acabar? Sim, é por isso que está todo mundo fazendo esse monte de linha de tempo. Não fez de uma vez. O que acontece de uma vez é PIS e COFINS. Os outros vão fazer gradativamente no decorrer desses anos. É por isso que é tão confuso de aprender. E é confuso porque o Brasil é confuso. Porque Estado, município e federal são entes iguais. Não é um maior do que o outro. Então a gente tem que seguir essa ordem. Ficou claro? Acaba o PIS e COFINS, começa a CBS para valer. Como é que fica daí? Como é que captura agora com esse monte de imposto? Importante, eu acho que começa a mudar a forma de apuração. Eu acho que quem fez aqui imposto de renda já pré-preenchida, quem pegou a pré-preenchida aí? Então é assim que vai acontecer agora. O governo manda pré-preenchida, né, que é a apuração assistida, e você só fala, tá certo, não tá? E aí depois você manda para ele. Se não tiver certo, você tem que contestar. Emitir uma nota fiscal tem que ser cancelada, eu tenho que ir lá falar para ele, ó, essa nota fiscal não existe não, estou cancelando, tem um erro aqui e a gente vai corrigir. Então muda um pouco esse contexto de como a gente hoje apura imposto. Antes a gente apurava, emitia nota, esperava 20 dias, ia lá na frente e apurava imposto. Hoje, já na emissão da nota ou o pagamento, que vier primeiro, a gente já começa a ter a retenção e já fica uma operação assistida lá. A Dani vai entrar um pouquinho mais nessa operação assistida e vai entrar também na forma de contabilização, tá? Mas o que muda é que o governo já tem informação antes de mim. A gente falou muito na reunião com a controladoria e falei ontem aqui na geração de valor que cada vez mais o governo tem informação antes da gente. Eu não preciso mais ter obrigação acessória para enviar, porque ele já tem a nota, 26 campos a mais, um pouco do que eu falei no ano passado e venho reforçando com vocês. Ele já tem todas as informações que ele precisa. Ele só volta para você e fala aqui, preciso que você me confirme se está certo ou não, senão eu já mando a guia para você pagar. Tá? Então, o que muda entre 2 pontos e outros é exatamente isso. Quando muda isso? De $1 milhão. Muda hoje, muda dia 3 de agosto, dia 1º de janeiro, quando muda isso? Tudo bem. Então, vem um slide do medo aqui. Eu fiz slide, depois eu me arrependi, porque acho que ele ficou muito. Eu não vou saber usar aquele assistir. Vai ter uma placa, vai ligar tudo. Você faz igual a mulher que do tempo, quando não sabe o lugar, faz assim, ó. E aí vai mostrar que está tremendo, mó breve isso aí. Vamos pelas coisas, fica mais difícil. Você já viu a previsão do tempo? Que ela não sabe onde está, que ela faz e tá calor nem. Então você faz assim, olha, tá. Muito bem. Essa luzinha é para mostrar que no slide anterior dizia assim, o mais importante não é a alíquota. O mais importante é quem é que faz a conta. Nós estamos acostumados, como o Spin falou, de ir lá na área fiscal, né, cada controle aqui deve ter uma pessoa ajudando lá, porque é humanamente impossível cuidar de todos, isso de tudo, espero que tenha um auxiliar bom lá, um analista bom. E esse analista pega todas as notas, isso faz 30 anos que a gente aprendeu, pega todas as notas de saída, soma, tem um total, pega todas as notas de entrada, que tem direito a crédito, faz outro total, A menos B, valor a pagar. Né? E aí eu vou lá no TOTS, né, que está super atualizado, veio todas as notas estão na contabilidade, estão no fiscal, estão no front, está tudo beleza, né? Faço essa conciliação, faço os ajustes, gero um trem chamado SPED. Quem não conheceu, pelo menos já escutou alguém xingando no corredor, pô, a merda do SPED do pátio e tal. Então é isso que vai fazer essa informação para mandar para o fisco dizendo, olha, a minha apuração deu 100 mil de imposto a pagar. E aí, dia 25, eu faço o gráfico e pago 100 mil. Era assim até o final desse ano. E vai continuar sendo até o final desse ano. Só que a partir do ano que vem, o PIS e COFINS acabou, entrou o tal do CBS que eu falei para vocês, e, pasmem, a boa notícia, o SPED morreu. Não existe mais SPED. Não precisa mais gerar o SPED e mandar para o fiscal. Por que não? Porque ele já tem informação. Ele determinou naquele campo azul ali, dizendo, ó, fim do ajuste depois, que era o tradicional SPED, a gente ia lá e arrumava no SPED, o que refletia a nossa operação, e mandava a apuração. Ele falou, o documento, a partir de agora, e por que nós estamos falando tanta nota fiscal? O documento chamado nota fiscal, e aí eles criaram um adendo falando aquilo que não tem nota fiscal. Vamos criar um tal de nota de débito, mas você vai registrar de forma eletrônica todos os eventos.
Ele é um documento que é confissão de dívida. Ao emitir a nota, eu estou confessando que aquela operação ocorreu e eu devo aquele imposto. E eu não preciso fazer mais nada, o fisco já tem essa informação, até porque é ele que aprova a nota, não é isso? Então, ao aprovar a nota, ele já tem o valor que você deve. Ao comprar alguma coisa, o seu fornecedor emitiu uma nota, ele aprovou e ele já tem registrado que a nota foi emitida. Então, não precisa mandar o SPED para mim. Eu já tenho a nota A, menos a nota B, você me deve tanto, o DARF está aqui, pode imprimir e pagar. Isto é inverter de ponta cabeça a área fiscal. E sim, nós estamos envolvidos diretamente com isso. Por quê? O documento é o mandatório a partir de agora. E aí eu emiti errado. Eu posso ir lá e cancelar a nota como é feito hoje? É uma mudança muito grande aqui. Não está liberado esse tipo de cancelamento de nota. O movimento pensado pelo fisco para reverter valores que já estão registrados, que são confissão de dívida, é fazer a tal da nota de débito e crédito. A gente estava tão assustado com a nota de débito e crédito. Como é que ia ser as nossas notas de cobrança do CSC, nota de débito para pagar isso e aquilo? E a gente falou, o fisco vai determinar como funciona a nota de débito, e aí a gente descobriu agora que a tal da nota de débito, que a TOTS mostrou muito bem, não é para efeito, vai olhar isso também, mas não é só para isso. É justamente para controlar todos os eventos que a gente mexe em casa. Eu vou lá e ajusto no SPED e mando, não. Você vai fazer eletronicamente e me comunicar. E você tem prazo para isso. Esse é o ponto. Se dentro do prazo eu não me manifestar com uma nota de débito e crédito, corrigindo aquilo, e fechou o mês subsequente, que é o momento da apuração, ou seja, 31 de janeiro, fechou o mês. Eu tenho até 28 de fevereiro para fazer essas notas de débito. Se eu não fizer, o valor está computado, a confissão de dívida é válida e você deve o valor que está registrado no site da Receita. Ah, claro, isso é um impacto grande. E aí, só para completar, eu te dou a palavra, por que nós lá atrás falamos, olha, você vai precisar colocar mais alguém no seu budget para cuidar disso? Porque hoje, cancelar uma nota é um processo até que fácil dentro de todos. Ela cancela, ela reabre, e você faz. O que eu estou dizendo para os senhores, senhoras, é que nós temos que emitir um novo documento. Isso é braço, isso é trabalho. E se você não está pronto ainda, se você não contratou, pode conversar com o meu amigo Jesus, que ele está pronto para te dar a solução para todos os seus problemas, que é o CSC, para te ajudar no dia a dia. Mas vai aumentar o trabalho. Eu acho que um ponto que você colocou, eu acho que eu vi algumas pessoas ficaram assustadas quando falou do ND lá de receita financeira, né? Aqui só na Nota Rio acontece isso, tá? Aqui a gente contabiliza tudo certinho a receita financeira. Mas como o fisco olha essa receita financeira hoje? Nossa. A gente contabiliza, isso está na contabilidade, não tem nenhum documento. Eu vou lá no SPED depois e falo para a Receita, eu tive essa receita financeira, tá? E estou pagando. Tem gente que deve informar, tem gente que deve. Como que o fisco consegue hoje vasculhar isso? Porque o que a gente mais escuta, às vezes, quando a gente faz todo o processo completo, não, você não precisa fazer isso que o fisco não vê. Eles não têm braço para te auditar, eles não têm braço para te cobrar, eles não têm braço para te fiscalizar. Só que assim, o que é certo, é certo. Independente se alguém esteja vendo ou não. A gente tem que fazer o que é certo. A gente sempre recolhe na Atlântica, o FIS e COFINS sobre a receita financeira e a gente envia. Só que nem todo mundo faz isso. O governo sabe. Ao fato de ele saber, ele fala, cara, como eu consigo gerenciar isso? Qualquer coisa que entrar na nossa conta corrente vai ter um documento fiscal. Seja depois que você vai ter que acobertar, como foi falado, seja a receita financeira, seja a ND que a gente já conhece hoje, seja outra forma, mas isso vai tudo estar no fisco, e o fisco vai estar enxergando o que está acontecendo hoje, algo que ele não conseguia enxergar, que ficava no back de cada empresa, né? Então, de novo, tudo antes da gente receber a informação, o fisco já vai estar recebendo também, porque necessariamente eu preciso ter essa informação. Então, ele vai ter antes a informação que você teve de rendimento, ele vai ter antes a informação que o banco te passou, e assim ele vai estar te informando quanto que você paga. Então, a ND também vem para rastrear o que antes o fisco não conseguia enxergar. Toda operação agora é registrada. Não tem mais. Acho que alguém usou essa expressão imposto escondido, alguma coisa. Não existe mais. Pega lá quanto foi de receita, informa no campo aqui e paga. Não, emita uma nota de débito, emita uma nota de crédito, registra esse evento e eu quero saber o que aconteceu. Resumindo aqui, então, em azul, nós temos que a nota fiscal agora é uma prioridade. Em amarelo, nós estamos dizendo que a apuração muda, há risco, o prazo tácito, né?
o jurídico ele vai usar mais essas palavras bonitas e tal, né? Mas é que se você não se manifestou, é devido e vai, inclusive, está no texto da lei, vai para a PGFN, vai para a dívida ativa. Então você vê como é sério que o negócio. Ah, mas vamos abrir um chamado e a lei vai resolver. Não gostaria muito, mas o fisco está sendo bem enfático nesse ponto. E aí, em verde, você vai falar, pô, mas como é que eu vou ver? O Espírito fez uma comparação com o imposto de renda que hoje você acessa lá, a pré-preenchido está lá. E aqui em verde é exatamente a mesma coisa. O fisco está disponibilizando essa informação da nota que eu emiti, da nota que foi emitida contra nós, para que possamos, através de uma API, ir lá e enxergar. Enquanto a gente está esperando a PROS desenvolver tudo isso, e a PROS está desenvolvendo a nota fiscal, quero parabenizar minha amiga Dani, que já fez um acesso lá via Claudinho, né? E aí já fizemos uma apuração assistida, né, Dani? Porque agora eu tenho que ser proativo, eu tenho que olhar, eu tenho que me posicionar e mudar. E aí é o conselho de cada um que está aqui dentro, não é o Alexandre, não é a equipe do Alexandre que vai fazer isso. Vocês precisam de pessoas que olhem e analisem. Não é só